Olá a todos, eu sou Virgínia Borges, sou uma mulher negra, cabelo curto, crespo. Estou vestindo uma blusa preta com um chale preto com alguns detalhes em branco. Atrás de mim uma parede com um belo grafite, também de uma mulher negra. É um prazer para mim estar aqui conversando com vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a conquista de direitos. Antes mesmo de falar sobre a cultura viva como política de Estado, nós precisamos entender que a política cultura viva ela vem para atender algo que já existe. Nós somos anteriores à lei. A própria Constituição Social nos permite dizer que a nossa organização enquanto pessoas que vive com diferentes grupos sociais, exige que nós tenhamos um regramento. E esse regramento ele surge inicialmente para nos colocar em grupo e garantir a coesão, como é que a gente se relaciona, como a gente convive no nosso território, né, na nossa cidade, no nosso bairro. A cultura, enquanto política pública, ela vem posteriormente, então, para garantir os direitos. E a primeira pergunta que eu faço é quem é que veio antes, né? A própria política ou a nossa vivência enquanto comunidades de terreiro? Existência, enquanto resistência e grupo, nós viemos antes. As nossas tradições culturais, sociais, elas são anteriores ao próprio Estado de Direito. Então, o Estado brasileiro, quando ele propõe uma política pública para a cultura, olhando para a nossa vivência enquanto povos de terreiro, enquanto comunidades tradicionais, ele está reconhecendo que essa vivência ela é extremamente importante e fortalece os vínculos sociais, comunitários e culturais que nós temos com a comunidade. Nós temos no Estado brasileiro, a partir de 1988, um diferencial que é a Constituição brasileira, que foi um processo participativo imenso, construído a muitas mãos, através da Constituinte, e ela teve a sensibilidade de garantir a cada um dos brasileiros, nas suas diferentes composições sociais, econômicas, políticas e raciais também, o pleno exercício da dignidade através dos direitos constituintes, né, que foram lançados nessa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Essa Constituição ela garante que a cultura ela é um direito de cada um do cidadão e ela também reconhece os pequenos grupos, né, os povos tradicionais, os povos originários, dizendo que o Estado brasileiro precisa garantir isso. A partir dessa percepção de Estado totalitário que garante a cada cidadão o direito à dignidade, a Constituinte, o documento final elaborado pelo Estado brasileiro, ele é só um processo de acúmulo que nós, né, e os nossos ancestrais, os que vieram antes da gente, construíram através de muita luta, de muita presença e insistência para garantir o direito mínimo à vida dentro daquilo que a gente se constitui como direito de cada um de nós. A Constituição ela garante os primeiros artigos enquanto lei nacional para se pensar um sistema mais direcionado para a sustentabilidade e a garantia dos direitos culturais de todas as comunidades e povos. Então, a partir daí, a gente tem as inspirações que nos trazem os direitos culturais e, através desses direitos culturais, a materialização, né, através de ações concretas para garantir essa vivência. Então, lá em 1985, o Estado brasileiro institui o Ministério da Cultura. E a partir daí, ele começa a pensar mais profundamente como que a gente consegue estabelecer regras que nos deem sustentabilidade ao nosso fazer cultural. Importante frisar que apesar de todas essas instâncias parecerem extremamente distantes da gente, né, a gente está falando de governo, de tomadas de decisões, de leis, de encaminhamentos públicos, de constituição de entidades e instituições que garantam minimamente o exercício cidadão, a gente está falando, na verdade, do reconhecimento. Todo esse processo estatal, ele é o reconhecimento daquilo que já veio anteriormente, que é a nossa própria vivência e existência.
Antes de um Estado brasileiro, antes de uma constituição de uma cidade, de um grupo, de um coletivo, administrativamente falando, existe os nossos próprios vínculos pessoais, os nossos elos que nos fortalecem e nos colocam dentro de um processo de vivência que considera não só o humano, né, o aspecto humano de garantia de direito, que é a moradia, a alimentação e a água, que são pré-requisitos fundamentais para a existência humana, mas também todas as elaborações que nascem a partir dessa interlocução que nós temos enquanto grupo. Então, o Estado brasileiro garante, através da Constituição, no primeiro momento, e das leis que a seguem, trazendo o Ministério da Cultura a partir de 1985, essa possibilidade da gente garantir que o direito cultural, a cidadania cultural principalmente, ele seja fortalecido e reconhecido. A Constituição do Ministério, ela não garantiu o pleno fazer cultural da forma que o Cultura Viva nos traz e nos apresenta enquanto lei. Ele traz a perspectiva da gente pensar a dimensão cultural como algo essencial para a vivência comunitária das pessoas, focado às vezes muito no aspecto da festividade ou da apresentação do espetáculo em cima de um palco, em cima de uma ideia performática, né? Mas com o avançar dos anos e a participação social e política das pessoas, a gente começa a enxergar a cultura como algo maior e considerar as pequenas ações culturais que acontecem dentro das nossas vilas, dentro dos nossos bairros e das cidades, como fundamental para descrever uma constituição de cidadão brasileiro, que vai além do espetáculo, que vai além daquilo que todo mundo conhece, né, e começa a reconhecer pequenas iniciativas. É isso que a Cultura Viva traz enquanto preceito para a Constituição de Lei. É enxergar cada fazer cultural que não precisa de um documento ou de um equipamento propriamente dito para existir, mas ela existe por excelência, a partir da relação que as pessoas têm uma com as outras e a partir dos contatos que essas relações suscitam quando a gente começa a pensar um pouco mais e a elaborar aquilo que a gente é a partir daquilo que a gente acredita. Para além desses marcos da criação do Ministério, da própria Constituinte, que nos garante o direito cultural como algo essencial, nós temos, dentro dessa dinâmica do Estado brasileiro, a partir de 2003, a chegada de um ministro, Gilberto Gil, que ele olha para a cultura e para tudo que foi desenvolvido naquele período, naquele curto período de existência daquele ministério, e ele enxerga que é preciso fazer uma mudança pragmática do ponto de vista de enxergar a cultura brasileira. Ela é mais que o espetáculo, ela é mais do que a execução de um evento, ela precisa olhar para as pequenas ações que se dão no cotidiano das pessoas. Então, a partir daí, o Gilberto Gil ele propõe que o Estado brasileiro não deve fazer cultura, né? Ele não deve usar o aparato estatal, o recurso estatal para fazer culturas, produzir espetáculos, produzir shows, não somente isso, mas ele deve dar condições para que a cultura floresça e reconheça no território as ações pequenas, mas que pequenas do ponto de vista do território brasileiro, né? Porque se a gente pegar uma comunidade situada em determinado ponto do Brasil e tentar entender que aquilo representa o todo da comunidade brasileira, a gente meio que se perde, né, na pluralidade, diversidade e do tamanho do território que a gente tem. Mas a perspectiva desse novo ministério a partir de 2003 é pensar que cada ação cultural, mesmo que pequena, mesmo localizado dentro de um território, ele representa e muito a diversidade cultural, social, econômica, racial do nosso país. Então a gente precisa reconhecer essas iniciativas e o reconhecimento do Estado brasileiro vem através do fortalecimento. E esse fortalecimento vem como? Através de política pública implementada por lei. Então a Cultura Viva ela surge então dessa perspectiva de dar à comunidade cultural
que faz a cultura acontecer no seu território, a possibilidade de existir através da materialidade. E a materialidade do Estado se dá através do repasse financeiro, através do reconhecimento, da certificação daquela ação como sendo uma ação cultural fundamental para delimitar ou demonstrar aquilo que seria o povo brasileiro de forma geral. Se a gente for pensar no modo prático, a gente pode atribuir a essa política Cultura Viva, né, e a ação do Estado brasileiro como alguém que sai a campo, sai da sua sala, sai do seu ambiente e vai bater de porta em cada território e perguntar: e aí, o que vocês estão fazendo aí? O que tem de bom, o que tem de bonito? O que vocês têm apresentado, mesmo que para o grupo de vocês, mesmo que para aquela pequena comunidade, que vocês acham que é o mais valioso? E é isso que a gente reconhece dentro da política do Cultura Viva. É tornar valioso aquele fazer que por muito tempo foi considerado como menor, porque é a transmissão dos saberes através da oralidade, que é a capacidade da reunião, da circularidade, da presença constante das pessoas no ensinamento, na construção de novos conhecimentos, a partir da troca simples, que se dá quando a gente consegue se encontrar. Então, a grande revolução da Constituição de 1988, da criação do Ministério da Cultura e os avanços políticos que esse ministério trouxe, é justamente reconhecer a potência que a reunião de um pequeno grupo pode ter para a consolidação do pensamento, do pertencimento das pessoas àquele território. Então, a partir desse pensamento, a gente consegue estabelecer, então, Cultura Viva, né, e a política de cultura como uma política que parte das pequenas ações culturais estabelecidas nos territórios, independente de qual território seja. Então, nessa perspectiva, o nosso envolvimento com a cultura, o nosso fazer cultural, mesmo que ele esteja ligado à tradição religiosa, ele tem um potencial de descrever quem nós somos, de onde viemos e naquilo que a gente acredita, porque a cultura nada mais é que um sistema de crenças. Eu acredito que aquela manifestação cultural, pode ser de cunho religioso ou não, ela traz uma verdade sobre aquele coletivo, sobre aquelas pessoas que fazem aquele processo acontecer. Então, em 2004, se cria o programa Cultura Viva, que antecede a lei, e que o grande formato dele foi reconhecer, buscar as iniciativas culturais que acontecem nos territórios que dialogam com a lógica daquele território, né? E aí tu tem uma série de reconhecimento de grupos tradicionais, como grupos religiosos de matriz africana, os próprios grupos dos povos originários, grupos de capoeira e tantas outras expressões como os grupos que fazem e realizam as festas religiosas da tradição católica, por exemplo, que saúdam e celebram a presença e a miscigenação cultural que nós tivemos através da religiosidade, acontecendo no estado, por exemplo, de Minas Gerais, que a gente tem lá maçambiques, que unem a tradição religiosa de duas vertentes diferentes, que é a tradição católica e a tradição de matriz africana, e criam todo um cenário cultural que traz elementos que são cultuados há mais de 100 anos e que representam muito bem o contexto social, político e econômico daquela região, expresso através de uma ação cultural, que é uma apresentação que acontece religiosamente todos os anos na mesma época. Então é dessa forma que o Estado brasileiro consegue consolidar a sua ação, a sua visão de fortalecimento do que seja a cultura de base comunitária, que essa é a principal diferencial do Cultura Viva, é a cultura de base comunitária, que transcende o espetáculo, que transcende a organização de um evento, mas que acontece todos os dias, né, desde a concepção de um determinado acontecimento,
né, que seja uma gira, seja uma reunião, seja uma troca de saberes, até a consolidação desse conhecimento quando ele passa de geração em geração, que é sobre isso que nós falamos quando a gente fala de cultura viva. São todos os nossos acontecimentos culturais que são dinâmicos, que são do dia a dia e que vão desenhando aquilo que a gente acredita enquanto comunidade. Nós falamos hoje do extremo sul do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos a tradição gaúcha, a partir daquilo que a gente tem de território, né? A produção cultural, a produção econômica baseada na pecuária e na agricultura, a constituição étnica desse território que passa pela presença dos indígenas, a vinda das comunidades negras escravizadas e a presença dos europeus que criaram uma dinâmica social para um determinado período que foi se transformando, né? E o clima, né? Que tanto nos atravessa, porque o gaúcho, como nós temos a herança gaúcha tradicional, de uma perspectiva de cultura sulina, ela não é só do território gaúcho, ela representa todo um território que está dentro de uma zona climática que tem suas intempéries e acaba moldando a questão da geografia. Então por isso que nós temos essa figura do gaúcho que foi constituída culturalmente por um grupo de pessoas dentro do território do Rio Grande do Sul e nos define enquanto nascidos no território do Rio Grande do Sul, né? Mas a gente é muito além disso, né? A gente é uma transformação de pequenos hábitos e fazeres de diferentes etnias que acaba criando essa figura imagética do gaúcho. Então a cultura, como eu disse para vocês, ela é um processo construído pela comunidade que pertence àquele grupo. A partir dessa concepção é que o Estado brasileiro, com o programa Cultura Viva, começa a certificar e reconhecer essas iniciativas como sendo a expressão mais verdadeira de cultura brasileira, né? Para além daquilo que se via até a criação da Constituição, até a criação do Ministério da Cultura, que era mais uma cultura de espetáculo e que dialogava muito mais com a imagem ou a imaginação de que outras comunidades fora do Brasil tinham do próprio Brasil. Então é nesse sentido que a gente consegue essa vitória, que é uma conquista coletiva, a partir da luta de cada um e de cada uma que veio antes da gente, para construir essa política como uma política de Estado. Para a gente encerrar então o conteúdo dessa nossa primeira aula, eu gostaria de provocar cada um de vocês que está participando dessa teia formativa, para que a gente consiga pensar e responder, dentro da nossa comunidade, do nosso grupo tradicional, quem são as pessoas, os personagens que cuidam, que ensinam, que celebram, que cozinham, cantam, fazem a acolhida do nosso espaço ou organizam as nossas atividades. São essas figuras que nós precisamos reconhecer e entender quem são no nosso cotidiano, para que a gente possa começar a se entender como um agente cultural que faz a transformação de cada ação a partir do nosso território.